Pessoal, Wesley Dias aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar dos tipos de inovação e qual é a melhor estratégia para a sua empresa. Tentar responder essa pergunta aqui, a gente vai ver que isso vai depender de cada segmento da sua momento, do seu momento agora. Bom, primeiro, existe a que a gente chama inovação incremental, que são pequenas melhorias em algo que já existe. E aí eu vou dar exemplo para você ter um contexto melhor, o iPhone. A gente pode perceber que lá quando foi lançado, né, o iPhone ele vem modificando conforme os anos vão passando. E aqui só para você ter uma ideia, houve pequenas melhorias do iPhone 5 para o iPhone 5C, e aí 5S, depois é lançado o iPhone 6, e aí a gente vê até hoje que é o iPhone 10, se eu não me engano. Perceba que a proposta então é você olhar para os seus produtos, ou até mesmo para o seu serviço, e perceber como você pode incrementar, adicionar novas funcionalidades e trazer aí essa inovação chamada incremental. Esse é o modelo mais comum de inovação. É o modelo que as empresas mais utilizam, uma vez que é mais simples de implementá-lo, né? Ou seja, eu preciso apenas melhorar aquilo que já existe, simplesmente adicionando novas funções, adicionando novas características para aquele produto ou também serviço. Já um outro tipo de inovação é a chamada inovação disruptiva, ou seja, ela quebra paradigmas, uma coisa completamente nova, que muda drasticamente o que existia antes. Continuando ainda sobre o iPhone, olha só, antigamente os celulares existiam os botões, e aí lá em 2007, quando foi lançado o primeiro iPhone, a ideia foi completamente disruptiva, remover os botões da tela e deixar simplesmente a chamada tela touchscreen, que depois virou um padrão para todos os outros modelos de celulares chamados smartphones que a gente já está tão acostumado hoje. E por que então é disruptiva? Porque quebrou os paradigmas naquele momento. A empresa, a Apple naquela época, trouxe algo que não existia no mercado. E o drástico, ou seja, a parte drástica, que é justamente o que faz ser disruptiva. Porque não é uma coisa que existia antes. Esse é o modelo de inovação mais difícil de ser implementado, porque você precisa criar um novo padrão. Geralmente, a ideia aqui não é fazer o que seu cliente precisa, mas sim fazer com que ele necessite daquilo que você foi criado. Não sei se eu consegui explicar. Um exemplo simples disso é, por exemplo, quando perguntaram para Henry Ford, quando ele estava lançando os carros, né, criando os carros, e ele falou assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iriam dizer que elas queriam cavalos mais rápidos. E a proposta, então, aqui é justamente isso. Os clientes muitas vezes não sabem do que precisam. E aí surge, então, essa inovação disruptiva. Dentro desse aspecto aí, agora a gente tem duas opções, que é a chamada inovação fechada e a inovação aberta. E aí vamos entender cada uma delas aqui agora. Quando a gente está falando de inovação fechada, o trabalho, ou seja, o processo de inovação, se foca em quem já está dentro da empresa, os funcionários. E aí o exemplo é do Google, ou seja, os funcionários do Google, eles têm um departamento lá chamado de inovação. Isso, muitas vezes, o que está acontecendo neste departamento não é comunicado com os outros. Então, o que acontece? É um processo de, vamos chamar aqui, fechamento em relação ao que está sendo discutido. O trabalho ele fica completamente dentro da empresa e a inovação é lançada no mercado depois de passar pelos processos lá de inovação dentro daquele departamento. E a inovação aberta, ela busca quem é de fora, como clientes, consultorias, entidades e classes. Para a gente comparar aqui, então perceba, aqui a gente tem a inovação fechada. Tudo está dentro dos limites da empresa. E aí a inovação é lançada no mercado. Quando eu estou na inovação aberta, eu tenho componentes que estão fora da empresa e aí eu chego à inovação no mercado ou então criar um novo mercado, que é justamente o que acontece com muitos produtos inovadores. Eles acabam lançando um novo mercado dentro daquilo que já existe. Bom, se você quer saber mais sobre inovação, é muito importante que você pense a respeito disso que a gente falou. Não há um jeito melhor ou pior, há aquele que mais se adapta à sua empresa. Lá no meu site você tem muito mais sobre isso, um guia completo para inovar na sua empresa. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.